Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 21 de junho de 2024. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminuo, né? Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor. A gente vai estar terminando hoje a terceira João, tá? A gente leu primeira, segunda e hoje a terceira João. E vamos que vamos, né? Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, então vamos estar orando. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Senhor, eu apresento o lar, a família, o ministério, chamada, a família, tudo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, eu te peço, visita aquele irmão, aquela irmã que está do outro lado, Pai, ouvindo a ministração dessa palavra, vai de encontro, Pai, guarda, cobre com teu sangue, liberta, abençoe, está com providência, está com cura, com libertação. Se tiver alguém desenganado pelos médicos, o Senhor possa, Pai, estar mudando a história, possa estar dando uma chance, para que venha, Pai, chegar-se melhor a Ti, para que haja salvação, para que haja libertação. Deus, visita os pais de família que estão desempregados, as mães solo que estão desempregadas, aquela família que tem nada para colocar na mesa, Pai, para os seus filhos nesse dia, que o Senhor possa estar entrando com socorro e com providência. É o que eu te peço, meu Deus, nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra que você colocou no meu coração hoje é o finalzinho, né? A gente leu primeiro e segunda João. Agora a gente vai em terceira João, que é parecidíssimo com primeira e segunda João, né? E é uma carta pequena também. Ela já, tipo assim, ela não tem primeiro capítulo, segundo capítulo, né? Ela já entra João 3, 1. De novo, o título é O Presbítero. Ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você não tenha boa... Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. E pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impedindo-os que desejam recebê-la e os expulsam da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve. Então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviaram saudações. Saúde os irmãos daí, um por um. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor, né, ministrou no meu coração para estar ministrando. Hoje eu vou estar terminando a maratona de 1ª, 2ª e 3ª João, onde o Senhor tem falado grandemente ao meu coração, e eu creio que o Senhor tem falado ao coração dos irmãos. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para nós, neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nessa última carta, né, que é a terceira carta, pequenininha de João, ele vai estar falando, né, sobre os mestres itinerantes que foram enviados e foram rejeitados pelas igrejas da província da Ásia, pois tinha um líder lá que ele era muito mandão, um ditador, e o seu nome era Diófilo, e ele era mandão, e eles comungavam os membros que recebiam os irmãos, né? Então, João envia essas cartas, ele vem assim, um presbítero. Quem é o presbítero aqui? É João, né? O presbítero João, tá falando dele. Sabe que o presbítero, eu já falei que tinha o mesmo, equivale hoje aos pastores, tá bom? Ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Olha que lindo. Amado,
Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então, na realidade, João está escrevendo, né, para Gaio e falando que está muito feliz, né? Porque os irmãos falaram que ele tem pregado a verdade, que ele tem andado na verdade, que ele tem vivido a verdade. E isso muito faz bem para ele, porque o que ele fez, né? O evangelho que ele estava pregando, que ele havia pregado, né? Gaio estava seguindo ao pé da letra, né? Que é o evangelho da verdade, que é o evangelho de Cristo, né? E isso muito alegra, né? E é tão bom quando a gente vê que alguém segue as Sagradas Escrituras como ela é. Então ele vem e continua assim: amado, você é fiel no que faz, no 5, no que está fazendo pelos irmãos, apesar de serem desconhecidos, né? Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se o encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Então, olha o testemunho, né, que ele tinha de Gaio. Então, assim, ele fala assim: amados, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Gaio, você está sendo fiel recebendo os irmãos, né? Porque Gaio era um cristão de verdade, né? Era um cristão que congregava ali em umas igrejas da província da Ávila. Então, ele era verdadeiro. Então, gente, ele era um verdadeiro, ele era convertido de verdade, né? E ele e os crentes que estavam sob a sua orientação ali, debaixo que era subordinado a Gaio, gente, ele ensinava, ele pregava o evangelho. Gaio era um homem de Deus, né? Então é tão bonito quando João dá o testemunho de Gaio. Igreja, isso é muito importante, porque dentro das igrejas, eu estou meditando aqui em você com 3ª João, mas a gente vê que dentro das igrejas, até hoje, tem 3 tipos de crente: o Gaio, o Diófrenes e o Demétrio, né? Eu vou estar passando, né, a carta aqui de 3ª João, e eu quero que você me diga que tipo de cristão você é, né? É para mim também, né? A gente vê que Gaio, ele era um excelente, ele andava na verdade, né? Olha, ele ensinava os irmãozinhos a andar na verdade, né? Que os filhos dele, né, andavam na verdade do Senhor, porque Gaio ensinava, né? E ele era assim, e ele era fiel, né? No que estava fazendo pelos irmãos. Você tem fidelidade para o que você faz para o seu irmão? Você não está fazendo nada esperando em troca, porque Deus, assim, de graça recebeste, de graça deste. Apesar que as pessoas acham estranho, né? A gente querer fazer a obra de Deus de graça. Hoje está tudo ao contrário, né? Aí no 7 diz assim: pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. E, pois nosso dever é receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Olha só. Vamos ler todo o capítulo para a gente entender isso. Vamos lá. No 7, porque acontecia o quê? Tinha alguns judeus ortodoxos que muitas vezes eles estavam lá no meio, só que tinha uns irmãos que não recebiam. Olha só, amado, você, no 5, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, Gaio, né? Apesar de lhe serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável. Então, continue encaminhando eles, né? Na viagem missionária, que é os itinerantes. Daí ele vem no 7 e fala assim: pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios, né? Então, assim, eles não estavam recebendo ajuda, mas estavam fazendo a obra. E, pois, nosso dever é receber com hospitalidade irmãos como esse. Então, estava assim, ó, os irmãos saíram, né? Como gentios, recebam os irmãos, né? Para que tornemos cooperador da verdade. E aí ele vem no 9, ele diz assim: escrevi à igreja, mas... Ele havia escrito, mas Diófres, que é um falso crente, que em todo lugar tem, né? Todo lugar tem o falso crente, o mandão, que acha que é dono da igreja, o invejoso, o autoritário, né? Sempre tem. Diófres, e depois tem um outro que é Demétrio, que também que é um homem de Deus. Mas olha só, vamos lá.
Aí escrevi a igreja, mas Diófres, que gosta muito de ser importante. Conhece alguém assim na sua igreja? Alguém que gosta muito de ser importante? Entre eles, não nos recebe. Então, assim, Diófres, ele se achava, vamos dizer assim, é, ai, como eu posso dizer? Agora o que a gente tem mesmo? É o crente da ostentação. Ele é o crente da ostentação. Então ele se achava o bom, né? Então ele não recebeu os irmãos, como Gaio recebeu, né? E aí João envia uma carta para ele, né? Aí diz assim: importante, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas. Ainda ele era maldoso, tinha a palavra maldosa, ele era maldoso, né? Ele era muito maldoso, ele, ele era maldoso com as palavras, né? Não satisfeito com isso, ele recusa receber os irmãos. Ele recusa receber os irmãos. Então, era uma pessoa assim ruim, péssima. Quantas pessoas você conhece assim dentro das igrejas, né? Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede que desejam receber, ele expulsa da igreja. E se alguém recebe os irmãos, ele ainda expulsava da igreja. Olha que mau caráter, né? Ele era uma pessoa ruim. Era o verdadeiro joio no meio do trigo. Olha, igreja, esse tipo de gente dentro da igreja tá cheio. Você sabe, peraí. Ele expulsava ali do corpo de Cristo, né? Você vê que tem muitas igrejas que tem tipo de pastores assim. Gente, eu já passei em ministério, que eu já vi, né, gente? Eu visito, eu vou, eu gosto. E a gente vê muito isso. É muito triste no meio das igrejas. Esse tipo de pessoas, né? Maldosas. Maldosas é o que mais tem. Ele assim, amado, olha só, no 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Né? E tá falando, não fica imitando o que é mal, né? Porque Diófres é a maldade em pessoa. Porque uma pessoa que não permite que outro ajude outro irmão, que não recebe o irmão na igreja, que maltrata, que tipo de crente? Ele não é crente. Cristão. Ele está a serviço de Satanás. Nunca teve um encontro com Cristo. Porque quem tem um encontro com Cristo jamais faz esse tipo de coisa. Nunca. Nunca, nunca. Assim, aquele que fez o bem é de Deus. Você faz o bem, você é de Deus. E aquele que faz o mal não viu a Deus. Como que eu posso falar que eu sou de Deus e se eu faço mal? De jeito nenhum. Gente, quem é de Deus não faz maldade. De jeito nenhum. Não faz maldade. Agora, quem nunca viu a Deus, aí sim, filha. É a maldade em pessoa, né? Como eu posso dizer que eu conheço a Deus e eu sou mentirosa, ladrona? Não dá nem para comparar, né? É uma vergonha. É uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha total. Eu me sinto assim até envergonhada de falar, né? Mas que a gente vê esse tipo de gente dentro da igreja. É uma vergonha, igreja. Uma vergonha. E essas coisas não é pregada? Porque não dá ibope, desmascara o falso crente. Então, a palavra em si, ela é mascarada, né? Isso não é legal. Ele diz aqui assim: quanto a Demétrio, todos falam bem dele. Todos falam bem de quem? De Demétrio. Olha que coisa linda. E a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Nós testemunhamos que Demétrio é um homem de Deus, né? Que ele tem ajudado as pessoas. Agora, Diófres, terrível. Deus me livre de Diófres. Terrível. Esse aqui, nossa, né? Todos falam bem dele, todos. Todos falam bem deles. Então, igreja, é bem complicado, né? A gente vê
os tipos de gente que tem dentro da igreja. Esse aqui é os 3 tipos que é notório nas igrejas do passado e nas de hoje, não é diferente, né? Então a gente tem que se examinar. A gente sabe que a gente não vai agradar todo mundo, né? Mas não vamos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Não podemos, né? Não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, porque é muito ruim isso, sabe? E é muito triste quando a gente vê que a pessoa mente, persegue, engana, rouba, né? Faz bolinho, faz separação. É muito triste, né? Então, essa carta aqui de João, ela veio nos alertar, né? E parece que ela foi feita por dias de hoje, tá? Aqui no 13. Tenho muito que lhe escrever, mas não escrevo, mas não desejo fazê-lo com pena, mas desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, então conversaremos face a face. Ele falou... Ah, bom dia, Marcos. Ele fala assim, em breve nós vamos nos encontrar. Então não quero ficar escrevendo com tinta. Eu quero falar face a face com você. Ele diz assim no 15, a paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviaram saudações. Saúde aos irmãos daí, um por um. Então a gente vê que foi uma carta a qual João escreveu em meio a um conflito, né? Onde tinha homens que verdadeiramente que ele, como Gaio, que ele ensinou e pregava o verdadeiro evangelho às outras pessoas, né? Tinha Demétrio, que não pregava, mas que fazia, que era maldoso, que era invejoso, mentiroso, perseguidor. E tinha Diógenes, quer dizer, perdão, Diógenes, que era mentiroso, caluniador e perseguidor. E tinha Demétrio, que a igreja toda falava bem dele, porque era um homem de Deus, né? Então, que tipo de homem e mulher de Deus é você, né? Vamos ver aí qual que você se encaixa? Deus abençoe e fica na paz do Senhor. E terminamos, né? A maratona de 1ª, 2ª e 3ª João hoje.